Você já falou alguma coisa por impulso e se arrependeu depois, mas não tinha como voltar atrás? Já deixou alguém triste, muito triste, por alguma palavra que você tenha dito para ela? Essas coisas só provam o seguinte: nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos, não é verdade? Por quê? Eu quero dar uma olhada com você em Tiago, capítulo 3, no Novo Testamento da Bíblia, e ver 5 razões pelas quais você e eu temos que ter muito cuidado com o que falamos. A primeira é o seguinte: antes do perigo ser a gente ferir os outros, o problema do falar pecaminoso, digamos assim, é que ele escancara o nosso caráter. A primeira razão para você ter cuidado com o que fala é essa. O que você fala é uma extensão de quem você é, do seu caráter. Controlar a própria língua, o falar, é um dos mais importantes e complicados desafios e deveres do ser humano. No versículo 2 do texto diz assim: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. A palavra tropeçar aqui significa falhar seriamente, pecar seriamente. É um tropeço grave. Sabe, o pecado faz parte das nossas vidas com a mesma frequência que os tropeços fazem parte dos primeiros passos de uma criança, de um bebê. Porém, embora o pecado não seja imediatamente fatal, ele é muito sério. Essas falhas do dia a dia vão roubando a nossa maturidade, vão atrasando o nosso crescimento espiritual e debilitam a nossa comunhão com Deus. E é no falar, é justamente no falar, que as falhas que cometemos são mais frequentes, recorrentes. Os nossos diálogos, as nossas conversas, as nossas discussões. O que significa dizer com certeza que a língua é a expressão do nosso caráter, uma das principais expressões. Nós falamos aquilo que somos e também somos aquilo que falamos, é claro. Por isso que o cristão que exerce controle da língua, ele é considerado maduro, porque ele subjugou seu coração e a sua mente à vontade do Senhor. Ele não tropeça mais assim de maneira frequente, como uma criancinha tropeça o tempo todo, porque ele cresceu, ele amadureceu e ele aprendeu a andar, ou melhor, ele aprendeu a falar. A maneira como você fala é uma expressão do seu caráter, mas, segundo lugar, cuidado com o que fala, porque o que você fala é uma questão de domínio próprio. O texto vai nos apresentar a ideia do freio do cavalo, o leme do navio, que são pequenos objetos que controlam grandes coisas. São duas analogias que vão mostrar como a língua, embora pequenininha, ela afeta a pessoa como um todo e influencia todas as esferas da vida. No versículo 3, Tiago vai dizer assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Quando você controla o freio, você controla o cavalo todo, você comanda o cavalo, embora ele seja forte, muito mais forte do que você. Um piloto experiente que controla o leme de um navio, controla o navio todo, aquela grande construção pesada, resistente, daquele mar extenso com aqueles ventos de tempestades. Um provérbio árabe diz assim: somos senhores das palavras que não pronunciamos e escravos das palavras que deixamos escapar. Pense nisso, tome cuidado com o que você fala, porque essa é uma questão de controle e domínio próprio. Tem a ver com você ser uma pessoa treinada em dominar a si mesmo e você será escravo das palavras que você disser. Tome cuidado com o que você fala, porque o que você fala representa aquilo que você é. O que você fala é uma questão de domínio próprio. Mas em terceiro lugar, tome cuidado com o que você fala,
porque o que você fala pode causar estragos terríveis. O estrago resultante da língua descontrolada é chocante. Em Tiago 3,5 diz: vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Palavras pecaminosas da língua podem espalhar a destruição rapidamente. Elas se estendem para muito além da pessoa e afetam toda a sua esfera de influência e relacionamentos. Estragos terríveis são causados no casamento por aquilo que é dito na relação conjugal. Estragos terríveis são causados na família. Pais se separam de filhos, filhos de pais, brigas sem solução. No trabalho, pessoas são demitidas, brigas acontecem, atritos. Na igreja, confusões acontecem, mágoas, por causa de problemas de comunicação. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode causar estragos terríveis. Diz o Herschel Ford, um judeu convertido: o escorpião tem veneno na cauda, a serpente tem veneno no dente, o mentiroso tem veneno no coração e manda para a língua. As nossas palavras são veneno se nós não tomarmos cuidado com o que falamos. Mas você pode se perguntar, quando a língua se torna tão destrutiva? O versículo 5 disse: quando ela se gaba de grandes coisas. De maneira bem simples, sabe o que significa isso? É quando a língua se vangloria, é quando a gente usa a língua para nós mesmos de maneira egoísta, sem o interesse sincero no bem-estar do outro. Eu vou causar estrago enorme, às vezes permanente, assim como o estrago que um escorpião causa na sua vítima, uma serpente venenosa causa na sua vítima. Você também pode ter vítimas das suas palavras, se você falar de maneira egoísta, pensando só em si, no seu bem-estar, no seu divertimento, em expor o que você pensa e não se preocupar em agradar o outro, em dar bem-estar ao outro, em comunicar algo que seja importante para o outro. A maneira como você fala pode causar estragos terríveis. Tenha cuidado com a maneira como você fala também por um quarto motivo. A maneira como você fala pode te mandar para o inferno. Tiago 3,6 diz que a língua descontrolada, ela colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago diz que a língua descontrolada será incendiada pelo inferno. Inferno é a tradução da palavra Guerrena ou Vale de Rinom. É importante você entender isso. Naquele tempo da época bíblica, do Novo Testamento, havia um vale, o Vale de Rinom, que ficava a sudoeste de Jerusalém, mais ou menos afastado, mas retirado da cidade. E era como que um aterro sanitário. Era conhecido esse lugar pelo fato do fogo estar constantemente aceso, queimando o lixo ali. E a Bíblia usa esse lugar para simbolizar um lugar eterno de punição e sofrimento para onde vão as pessoas que não se preocuparem em tomar conta de suas línguas. A condenação eterna aguarda aqueles que não se arrependem dos seus pecados, inclusive pecados da língua. A condenação eterna aguarda aqueles que não confiam em Jesus Cristo como Salvador, Salvador de suas línguas infernais, incendiárias, que contaminam os outros. Cuidado, a maneira como você fala pode te levar para o inferno. Em último lugar, tome cuidado com a maneira como você fala, porque isso revela a autenticidade da sua salvação. Veja que ironia é apresentada aqui em Tiago 3,7. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Controlamos tudo.
um grande elefante, um rinoceronte, um animal grande, um leão, e a nossa própria língua pequena permanece fora de controle. A verdade é essa: a língua é indomável para o ser humano natural, não habitado e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Só Deus, pelo seu poder, é capaz de fazer isso, controlar a língua humana. Tiago está falando aqui do uso duplo da língua. A língua é incontrolável, mas eu tento fazer um uso religioso, como que tentando tapar o sol com a peneira. Não serve para nada isso. Versículo 9 diz: com a língua bendizemos o Senhor Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Bendizer o Senhor com palavras e com a mesma boca amaldiçoar as pessoas que foram criadas pelo Deus a quem eu estou bendizendo, não faz sentido. Amaldiçoar significa ferir. Ferir por causa de ódio no coração, dizer algo destrutivo, dizer algo insensível, dizer algo que machuca, que fere. Isso não faz sentido. Cantar e orar em louvor da glória de Deus e ao mesmo tempo, com essa mesma boca, usar a língua para destruir as pessoas criadas à imagem desse Deus glorioso, não faz o menor sentido. 3 exemplos alertam contra a duplicidade da língua, o uso da língua de maneira dupla. Primeiro exemplo é de uma fonte de água. Imagine, acaso podem sair da água doce e água amarga da mesma fonte? Não. Assim também não adianta eu querer ter uma língua em que eu falo coisas boas para Deus e machuco as pessoas. Verso 12, segunda analogia: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Uma figueira não produz azeitonas. Uma figueira produz figos. A língua ímpia não pode produzir coisas boas para Deus, assim como uma língua recuperada, renovada e salva pelo poder de Cristo não pode produzir palavras destrutivas. A terceira analogia é da videira. Uma videira produz figos? Não. Uma videira produz uvas. Assim também, este exemplo diz a mesma coisa. É impossível que uma língua bendiga a Deus de verdade e ao mesmo tempo ofenda as pessoas. Nesse caso, o louvor não é verdadeiro, é falso. É tapar o sol com a peneira. Ou nós louvamos a Deus, ou nós ferimos as pessoas, ou uma coisa ou outra. Então a solução para uma língua incendiária, pecaminosa, promíscua, profana, impura, é tratar o coração. Jesus disse que a maturidade da boca vem do coração, e a imaturidade da língua também vem do coração. O que sai do homem é que torna o homem impuro. Todos os males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Para você entender isso, imagine um vulcão. Um vulcão que está dormindo. Esse vulcão, de repente, ele acorda, desperta e ele começa a irromper todo o seu conteúdo ali. Assim é o falar. Falar é como um vulcão. Nosso falar é como uma abertura na crosta terrestre pela qual se projetam gases, material elástico, magma, fogo. Isso tudo vem do interior da terra. A língua é a erupção do coração humano. Ela revela se somos salvos de verdade ou se ainda estamos perdidos em nossos pecados. Faça sua profissão de fé genuína. Entregue seu coração a Cristo. Creia nele como seu Salvador. E você jamais vai satisfazer a sua profissão de fé usando a sua língua de maneira comum, normal e frequente, com palavras sujas, nocivas, destrutivas, ofensivas. Eu quero terminar este tempo com você relembrando as 5 razões para você tomar cuidado com o que fala. Primeiro, tome cuidado com o que você fala, porque o que você fala é uma extensão de quem você é. Em segundo, é uma questão de domínio próprio. Em terceiro, porque o que você fala pode causar estragos terríveis e, em quarto lugar, pode te levar para o inferno. E em quinto lugar, o que você fala revela a autenticidade da sua salvação. Se você ainda não é salvo, creia em Jesus Cristo como Salvador com urgência. Arrependa-se dos seus pecados.
e creia que Ele pagou o preço do seu pecado naquela cruz. E aí você vai ser salvo, e sua língua também vai ser salva. E você vai entrar num processo de aprender a usar a sua língua para bendizer o Senhor e abençoar aqueles que Deus criou. Faça da oração de Davi sua própria oração. Essa é a nossa oração nesse momento, é o Salmo 19:14. Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que Deus te abençoe.